Grande, E mestre. Ó, aí, mudei aqui meu look, tá? Agora eu tô rapaz, aqui arrumadinho, tá bom? esse tal do Instagram é uma farsa, né, cara? Não, as pessoas não estão vendo aqui, mas eu estou sim de meia. Mentira, eu tirei a meia. Em Mas Vitória não dá, né, cara? não dá. Eu quero ver essa galera também, eu quero ver se essa galera vai entrar nessa onda de botar uma camisa social para curtir essa aula do TBT aqui, o TBT clássico. Tem a galera postando já aí o TBT, cara. Hashtag TBT. Inclusive, cara, se você tá aqui e não postou a hashtag TBT ainda, bicho, faça esse favor. TBT é uma honra que a gente está fazendo ao nosso mestre Igor. E aproveita, aí, já até mandaram um grande pajola aí, já até aproveita e manda um coraçãozinho pro Igor aí, porque o Igor também gosta bastante de coração, gente, sério. É uma verdade isso. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Quem não gosta do coraçãozinho, testa aí. Primeiro vamos testar o botão aí, testa aí, ver se ele tá funcionando. Vou sentir se ele tá. Aí, ó, parece que tá funcionando. Temos um Sabia? coraçãozinho, temos um coraçãozinho ativo. Podemos Cadê? Eu iniciar. não consigo mandar coraçãozinho, não, né? Não, a gente não consegue. A gente emana o coração, entendeu? A gente emana essa situação, mas não conseguimos mandar. Eu vou botar aqui, cara, o nosso slide inicial aqui, viu? Pra gente. Ficou lindo, hein? Ficou lindo! Ficou lindo, meus queridos. Ficou lindo. Ó, vou deixar você fazer suas apresentações iniciais aí, mestre. Por favor. Beleza. Homem, obrigado aí pelo convite, cara. Mas a primeira coisa, eu queria fazer uma crítica, né? Porque eu fiquei esperando até o último minuto o porteiro me interfonar, falar que tava chegando uma caneca do PS Zerado para mim. Não chegou, eu tive que fazer a mão aqui, ó. Tá Cadê? vendo? Tô Porque vendo. então a primeira coisa é o hashtag cadê minha caneca? Que a minha caneca não chegou, entendeu? Bicho, Então é não a cria primeira. essa hashtag perigosa, bicho. Essa hashtag é perigosa porque pode aumentar muito a demanda da fábrica, né? E aí a Aí gente não é não vai ter problema como meu, cara. entregar. Aí é com vocês, né? Eu não sou eu Aí que tenho que resolver isso. é do distribuidor, Então, né? para me apresentar, então, meu nome é Igor Pagioli, eu sou médico formado lá na MScan, em Vitória, no Espírito Santo. E depois eu fiz neurologia clínica na Santa Casa de São Paulo. Depois fiquei como médico preceptor do pronto-socorro por 3, 4 anos, não me lembro, lá do pronto-socorro central da Santa Casa de São Paulo. Depois eu fiz neuroradiointervenção na Unifesp, um fellow lá de neurointervenção. Aí eu fui fazer um fellow fora do país por 1 ano e 9 meses em Paris. E depois de mais 2 meses na Alemanha, em Essen, né? E aí depois voltei para o Brasil e estou aí incomodando os outros aqui um pouquinho no Brasil, né? Queridos, temos uma verdadeira máquina, tá? Uma verdadeira máquina. Tipo, na moral, senta, relaxa aí, porque você já viu que vem porrada aí. Cara, tranquilo, foi muito bom, realmente. A gente já fez uma live junto. A primeira foi maravilhosa, você contou um monte de história pra gente. Foi uma coisa bem estimulante para todo mundo que ouviu, que estava na live presente. Toda essa história de conquista que você teve. Você estava em Paris na época e não foi. Foi legal a gente até conversou sobre isso, que não era só coisas boas também que você passava lá, tinha suas dificuldades lá. Então, velho, muito bom esse momento de novo. Muito bom, muito bom. Tava esperando E eu sobre acho isso. que naquela época não era nem PS zerado ainda, né? Ainda Nada. Isso aí era tem outro. tempo. Era outros, era outros, era outros. Então é muito legal ver esse crescimento de vocês, o trabalho muito bacana que vocês estão fazendo de transmitir conhecimento de uma forma leve para que as pessoas consigam, que a gente consiga ser multiplicador de conhecimento, né? Isso que a gente vai Sim, passar aqui não é nada mais do que isso, né? Então é muito show. legal ver essa trajetória que vocês estão fazendo de levar esse conhecimento para tanta gente que essa ferramenta da rede social nos proporciona e nos permite fazer isso, né? Muito bem falado. Eu tenho uma pergunta clássica aqui para começar as aulas, Pajola, que é o seguinte: por que que um médico recém-formado, generalista, o interno, o acadêmico do terceiro ano tem que saber AVC? Então, primeira coisa é que, como o título aí diz, o complexo nada mais é do que ideias simples juntas e organizadas, né? O atendimento do AVC em si é algo extremamente complexo, mas eu vou tentar passar aqui em 10 passos de forma simples para que você consiga entender em ideias simples esse atendimento que é complexo.
Eu acho que todo mundo que está aqui, que todo mundo está acompanhando essa jornada do Pé Cerrado, o ponto final é ajudar outra pessoa, ajudar alguém. Ninguém que é profissional da saúde faz pelo dinheiro, pelo conhecimento puro, mas sim porque nosso ponto final vai ser sempre tentar ajudar alguém, ajudar o paciente, ajudar alguma pessoa. E para a gente seguir esse pensamento aqui, eu preciso que as pessoas esqueçam daquele medo da neurologia, que a neurologia é algo complexo, né? Porque se você colocar isso de lado, a gente vai conseguir caminhar um pouco mais nessa nossa área, né? E atender um paciente com AVC é extremamente prazeroso, porque a gente consegue mudar o prognóstico do doente. Então, você, como médico, consegue ser um divisor de águas para o paciente e para os familiares como um todo, tendo esse conhecimento básico e sabendo o que você deve fazer em cada passo. Porque você consegue ser um divisor de águas e mudar o prognóstico desses doentes, né? Então, vamos lá, Nato. Eu vou puxar aqui seu primeira reflexão. Então, a primeira coisa aí, né, que eu coloquei que é déficit neurológico focal. Então, se a gente for falar em AVC, por que você me perguntou, né? AVC, por que um cara que está formando agora, ele precisa saber? Se a gente for olhar, a segunda causa de morte nos Estados Unidos é o AVC. São quase 800 mil casos de AVC nos Estados Unidos. No Brasil, 107 mil casos de AVC por ano. Uma incidência de 138 por 100 mil habitantes, a incidência de AVC. Então, é algo que é muito comum. E tem até uma campanha da Rede Brasil AVC que falou que 1 em cada 4 pessoas terá um AVC durante sua vida. Então, a incidência é muito alta. Então, a gente tem que saber isso porque vai chegar no nosso pronto-socorro. Então, é muito necessário saber isso. E a nossa prioridade de atender um paciente com AVC deve ser igual a que a gente trata o paciente com infarto agudo do miocárdio. A prioridade deve ser a mesma, né? E eu chamei de AVC como um déficit neurológico focal, não como um AVC ainda. Por quê? Porque o AVC é um diagnóstico clínico radiológico. Então, para a gente fazer uma analogia com a cardiologia, é como se fosse o protocolo de dor torácica. Você chega um paciente com dor torácica e depois, com os exames complementares, você vai ver, é uma dor torácica, é um EM com supra, é um EM sem supra, é uma angina instável. Então, seguindo os passos da cardiologia, eu vou chamar não de AVC nessa fase inicial, mas de déficit neurológico focal. Eu sempre comparo com a cardiologia, porque o pessoal prefere muito mais a cardiologia que a neurologia, não tem jeito. Tanto que na hora de curtir, não aperta o coração, não aperta o cérebro. Então, eu faço uma campanha já no Instagram para colocar o cérebro como curtida e não o coração. Né? Eu vou testar aí. Pessoal, vocês conhecem aí, por favor, mandem um cérebro aqui. Sério, eu nunca testei isso. Vamos ver se funciona, cara. Não, mas cérebro aparece o pessoal não vai nem achar nos emotions lá, porque fica lá no canto, então ninguém nem lembra, sacou? Então todos preferem o coração. Infelizmente, prefere a cardio que a neurologia. Não sei por quê. Mas essa é uma campanha que eu já mandei para o Facebook, para o Instagram, para trocar curtida de coração por cérebro. É a primeira coisa. A outra coisa importante que eu tenho que falar é, se a gente for pensar na definição e na nomenclatura mais correta, sempre falar é AVC e não AVE, porque a Academia Brasileira de Neurologia, a Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular, preconiza que seja AVC. Ah, Igor, mas anatomicamente o AVE é muito mais correto. Concordo em gênero, número e grau. AVE é muito mais correto do ponto de vista anatômico. Mas se a gente for brigar com essas coisas do uso corriqueiro que pegou, a gente vai ter que brigar com outras coisas. Por exemplo, se a gente for brigar, você vai pegar Cristóvão Colombo, em 1492, quando ele desembarcou na região dos Bahamas, ele achou que ele estava chegando um caminho novo para as Índias. E aqui chegando, nas caravelas Nina, Pinta e Santa Maria, ele falou que esses são os índios. Né? Ele imaginou que eles tivessem chegado às Índias. E ninguém briga com o nome de índio. Então, pegou pelo uso corriqueiro. Então, você tem que falar como AVC, mesmo que do ponto de vista anatômico, a AVE seja muito mais correto. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né? Então, ao invés de AVE tem que ser AVC. Que é o consagrado, certo? Massa. E se a gente for pensar nesse doente que chegou no pronto-socorro, o que a gente tem que fazer com um paciente que chega com déficit neurológico focal no meu pronto-socorro, no meu atendimento inicial? A primeira coisa que eu tenho que pensar é pensar como se fosse qualquer outra urgência. Então, eu vou fazer aquela avaliação inicial, uma estabilização precoce. Então, nesse doente vai ser o ABCD do trauma como qualquer outro. Não vai ser nada diferente que você trata um paciente com trauma, um paciente com TCE, um paciente com infarto agudo, com dor torácica. Você vai fazer o ABCD do trauma. Ah, preciso de uma via aérea avançada. Você vai colocar uma via aérea avançada nesse doente. Ah, eu preciso ver a circulação, preciso de droga vasativa porque ele está chocado. Você vai fazer a mesma coisa, não muda nada nesse paciente que chega com déficit neurológico focal no seu pronto-socorro.
Eu vou trazer um adendo aqui que você falou, ô Pajola, que eu achei muito interessante, essa correlação, né, com a cardiologia, mas também ao mesmo tempo que torna, é, tira aquele peso do diagnóstico, porque eu acho que muitas vezes a gente, caramba, chegou um paciente chocado. Não, chegou um paciente hipotenso, vamos tratar a hipotensão, porque hipotensão você já sabe que é volume e droga vasoativa. Choque tem um monte de coisa para você pensar. Então, talvez tornar a coisa simples, como você falou agora, é um déficit neurológico focal. A partir daí, eu achei isso maravilhoso, para você criar um raciocínio, né? E assim, vamos lá, Igor, vamos dizer, a gente encontrou um paciente com déficit neurológico focal no pronto-socorro. Qual que é a minha primeira conduta? ABCDE. A partir daí, ou tem algum detalhe que a gente tem que incluir, já pensando nesse paciente com AVC? É como você falou, muito bem falou, Rominho. O paciente pode ter dentro do déficit neurológico focal, ele pode ter um AVC isquêmico, ele pode ter um AVC hemorrágico, uma hemorragia subaracnoide, qualquer outra coisa, né? Então, dessa parte inicial, acho que você precisa focar em salvar a vida do doente. Então, se ele precisar de uma via aérea avançada, você coloca. Precisa de droga vasoativa, você coloca. Então, acho que nessa fase inicial, ainda não, mas sempre lembrar, é preciso fazer tudo de forma rápida, tá certo? Tem que ser de forma rápida. E aí a gente vai para o próximo slide aí, que é, eu não coloquei uma via aérea avançada nesse meu paciente, né? Então, não coloquei a via aérea, eu preciso pensar, eu preciso dar um suporte de oxigênio para ele, sim ou não? Se você faz uma oximetria de pulso dele tá maior que 94%, não tem necessidade nenhuma de você colocar. Se ele tem uma saturação menor que 94%, aí vale a pena você colocar aquele catéter nasal, aquele seca-meleca, uma máscara, não interessa. Mas se estiver saturando mais que 94%, não tem a menor necessidade de colocar um suporte de oxigênio para esse tipo de doente, né? E outra coisa extremamente importante, esse tipo de doente com déficit neurológico focal, em teoria, você precisa deixar ele monitorizado por 24 horas, monitor cardíaco, então ele precisa. Mas nós sabemos que não é por causa da pandemia, mas sim, o Sistema Único de Saúde ele é sobrecarregado desde sempre. Muitas vezes você não consegue deixar esse paciente, porque tem outros pacientes mais graves que você precisa deixar ele com monitorização. Mas o ideal é que todos eles tenham uma monitorização cardíaca também associada, né? Ô Igor, a gente tem uma hashtag que é uma hashtag que a gente gosta muito, não sei se você já viu, é uma hashtag chamada Move é Love. E você falou exatamente isso, o oxigênio, eu já estava pensando aqui, eu quero que ele fale o MOVE. E monitorizou, pegou veia, o paciente está lá na sala vermelha agora, né? Você identificou o paciente com déficit focal, às vezes identifica até mesmo no consultório, né, Igor? Porque o paciente não chega necessariamente na sala vermelha, né? Às vezes ele chega no consultório, você identificou, levou, por exemplo, ele para a sala vermelha, pensou nessa sistematização, comecei minha monitorização, ofertei O2, caso necessário, e aí? Onde que eu tenho que ir, meu raciocínio tem que ir? Exatamente, o MOB é extremamente importante, principalmente para esse nosso próximo passo, né? Então, se passa aí para o próximo slide, Rominho. Se eu pego a monitorização, oxigênio, se ele estiver saturando menos que 94%, e a veia do MOB, nesse tipo de doente, é extremamente importante eu pegar 2 acessos venosos. Por quê? Em uma veia eu posso fazer medicação, e na outra veia eu posso fazer a outra medicação de tratamento que a gente vai conversar um pouco mais para frente, né? Mas o mais importante que a gente tem que pensar nesse tipo de doente é essa frase aí, oral, não. Oral Mas, não. aí você vai falar, nossa, Igor, eu já usei isso na minha vida. Não é nesse sentido. É em outra coisa. O que é esse oral não? As medicações antipertensivas do paciente com déficit neurológico focal, elas não devem ser, é proibitivo ser medicação via oral. Por quê? Porque você perde completamente o controle. Se você pega um paciente com déficit neurológico focal, é como se você estivesse dirigindo um carro. Você vem dirigindo o carro, passa uma curva, você dá uma medicação oral para ele, antipertensiva, e aí na hora que você vira essa curva, vem uma pista completamente molhada, ensaboada, e o carro começa a derrapar, você perde o controle do carro. Para ficar ainda mais, para você entender do ponto de vista fisiopatológico, se você tem uma oclusão de um vaso no cérebro, nesse vaso, é como se fosse a via dutra fechou. Eu vou ter vias colaterais para tentar manter o fluxo dessa região. Se eu não faço uma medicação oral, a pressão desse paciente pode cair muito. E aquela pressão que estava um pouco mais elevada para manter a colateral aberta e aquela área que estava sofrendo não vire uma área isquêmica, não vire o core isquêmico, que só uma penumbra, eu perdi completamente. Então, fazer a medicação oral não deve ser feito nunca num paciente com déficit neurológico focal, tá certo? Igor, então o que eu preciso fazer? Você precisa fazer medicação titulável, então seja esmolol, nitroprusiato, metoprolol, você deve fazer isso, né? Então, se você tiver um paciente que esteja em um outro guideline, por exemplo, pressão arterial diastólica maior do que 120 e déficit neurológico focal, eu tenho uma lesão de órgão-alvo. Aí sim, eu sou obrigado a fazer medicação endovenosa. Então, sempre no paciente com déficit neurológico focal,
nunca fazer medicação oral, fazer medicação titulável endovenosa pela veia. Por isso, no MOV, você pega 2 acessos. Um, provavelmente, para sua medicação antihipertensiva venosa, e o outro acesso você já vai estar para se você precisar tratar esse doente com a medicação específica para o AVC. Então, no MOV, no AVC, são MOV 2 vezes, porque você vai pegar 2 acessos venosos para esse doente. Beleza. Ô Igor, tem algum desses tituláveis que você falou mais recomendado para o paciente com AVC? Não, se você pegar os guidelines, é o que você tem mais costume de usar. Você pode usar tanto o metoprolol, quanto o esmolol, quanto o nitroprusiato, não tem problema nenhum, né? Você tem que usar o que tem disponível, que você tem em mão para usar, tá certo? Mas sempre lembrar, eu vou tratar esse doente se a pressão arterial diastólica tiver maior que 120, aí sim eu estou autorizado a tratar. E nunca oral, não, tá certo? Marcou. E aí? A gente chega nesse camarada aí. O que a gente precisa saber? Então, a gente está passando por vários pontos aí, que são as chaves para você seguir o seu raciocínio, o que você deve levar para a sua vida para o atendimento desse doente. É extremamente importante, de uma paciente com déficit neurológico focal, você ter a glicemia capilar, o DESO. Na verdade, existem 2 exames que são obrigatórios para você ter na avaliação inicial. Um é a glicemia capilar, o DESTO, e outro é o exame de imagem que a gente vai falar mais para frente, né? São 2 coisas que são extremamente importantes. Então, eu vou contar um caso quando eu era R2, ainda na época de neurologia, né? Então, um caso verídico, eu estava de plantão uma terça-noite, estava avaliando os pacientes da emergência, escrevendo a evolução deles, e aí vem o R1 da clínica, Igor, chegou um AVC lá no banquinho, o banquinho é onde chegam esses pacientes que são avaliados no consultório, ou passam direto do consultório e vão para o banquinho, não estão na sala de emergência. E aí ele falou, suspeita de um AVC. Já fiquei chateado que era para falar, tem um déficit neurológico focal lá, e não uma suspeita de AVC. É um déficit neurológico focal para avaliar. Cheguei lá para avaliar o paciente, ele realmente estava com uma hemiparesia esquerda. Na hora que eu avaliei, eu pedi, vou fazer um déficit. Lá na Santa Casa, quem trabalha lá na Santa Casa de São Paulo, quem já trabalhou, quem já passou na residência lá, sabe que a gente faz bastante coisa. Então eu já peguei minha fita de déficit, peguei uma agulha e fiz a glicemia capilar daquele doente. Na hora que eu fiz, deu um déficit de 40. E aí, o que eu fiz? Peguei uma ampola de GH50, ele já estava com acesso venoso, e injetei esse GH50. Na mesma hora, o doente melhorou. E aí o familiar achou, nossa, olha o que o doutor fez. E o residente da clínica, coitado, com aquela cara sem saber o que fazer. Então, é extremamente importante você, na avaliação inicial, fazer a glicemia capilar, porque a hipoglicemia é um mimetizador de AVC. Então, principalmente em paciente idoso, com a glicemia capilar menor do que 60, é igual a GH50. Então, déficit menor que 60, GH50. É obrigatório você fazer isso. Então, é extremamente importante, em toda avaliação de déficit neurológico focal, pedir para coletar um déficit ou uma glicemia capilar. Isso tem que estar. Não pode estar, não pode faltar nessa sua avaliação. Então, déficit menor que 60 é igual a GH50. É obrigado você a fazer essa investigação. E você pode resolver ali na hora, né? Então, não tem dificuldade nenhuma. A gente, no primeiro dia, Igor, a gente fez uma aula uma aula que a gente já fez algumas vezes. A gente faz essa aula até um pouco mais intensa dentro do treinamento do peso zerado, que é os 3 passos para você manejar um paciente grave, né? Isso, quando a gente fala da síndrome do rebaixamento do nível de consciência, a gente deixa bem claro isso. Cara, chegou um paciente rebaixado para você, a primeira conduta é HGT. Assim, indispensável, porque eu também já presenciei situações dessas. Eu lembro de uma na enfermaria como interno, e era exatamente a mesma coisa. Um paciente com um déficit, eu não lembro exatamente agora, realmente tem um tempo grande isso aí já. E a conduta, eu lembro que eu falando com o residente, era Carol, caramba, não lembro agora, me fugiu, forcei essa memória. E aí quando eu perguntei para ela, ela falou, Rômulo, vai lá e faz um HGT, foi a mesma coisa. E aí a gente pediu o HGT veio baixo, 40, 50, transfundiu, medicou, o paciente melhorou. Então assim, muito massa. E em rebaixamento de nível de consciência, às vezes é até mais grave, que às vezes a gente faz o diagnóstico de hipoglicemia pela glicorraquia. Então, o paciente com rebaixamento faz uma toma normal, coleta o líquor, na hora que vê o líquor, uma glicorraquia, né? Uma hipoglicorraquia. Então, você faz o diagnóstico de hipoglicemia pelo líquor, que você pulou uma das etapas. Então, essas etapas são extremamente importantes para a avaliação e segmento desses doentes, né? E número aqui, Igor? Esse 4.5 nada mais para a gente lembrar que 80% dos nossos diagnósticos eles estão na anamnese. E é extremamente importante no doente com um déficit neurológico focal a gente coletar muito bem uma anamnese. Por quê? Tem um dogma que é chamado que tempo é
dinheiro foi dito por Benjamin Franklin. Aí depois a cardiologia veio e falou, não, tempo é músculo. Porque quanto mais rápido eu recanalizar uma coronária, mais músculo eu salvo. E depois a neurologia sempre vindo depois da cardio, por isso minha birra com o coração e prefiro o cérebro. Você viu que tem muito cérebro acontecendo aí, né? Tempo que bom. Tempo é cérebro, né? Então, tempo é cérebro. Então, é extremamente importante você coletar na história o início dos sintomas. Então, se você pega um residente de neurologia que está começando, ele vai fazer um juramento com a mão esquerda em cima da Bíblia e vai falar, né? Eu vou prezar pelo dogma de tempo é cérebro e não procrastinarei o atendimento de paciente com AVC. Né? Então, esse é um juramento que, se ele não seguir isso, ele vai para o inferno. Porque tempo é cérebro. Você tem que seguir isso de forma objetiva, né? E aí você vai pensar na história, na anamnese, o que eu preciso seguir? Primeiro, eu tenho que perguntar para ele se ele tem história de convulsão ou não na abertura do quadro. É extremamente importante, porque existe um quadro chamado paralisia de Todd, que escreve diferente do achocolatado, TODD. É um neurologista inglês que ele descreveu que pacientes com crise convulsiva, eles podem chegar com quadros de déficit neurológico focal que reverte. Mas nunca vai ser sua primeira hipótese. Você vai ter que conduzir esse paciente como se fosse um AVC, porque não pode atrasar o atendimento desses pacientes, certo? Outra coisa extremamente importante, a utilização de remédios. Você vê se ele usa antiagregantes, se ele usa anticoagulantes. Mas o mais importante para você ser esse divisor de águas, para mudar o prognóstico do doente, é você perguntar quando ele foi visto bem pela última vez, quando ele começou o sintoma de déficit neurológico focal. Então, isso você tem que perguntar de forma insistente, seja para o SAMU, seja para o familiar, para qualquer um que esteja, você tem que saber qual é o tempo que começou, quando que começou, não a hora que ele chegou no pronto-socorro, mas o horário que ele começou, o início dos sintomas, né? E aí você vai disparar o cronômetro, né? E esse 4.5 quer dizer exatamente isso, você tem 4 horas e meia para fazer um tratamento específico no AVC isquêmico. Mas a gente ainda não tem um diagnóstico, mas isso tem que estar na sua cabeça. E você precisa perguntar na anamnese, desde o início do paciente com déficit neurológico focal, quando que ele começou com os sintomas. Isso tem que ser, porque isso vai dividir nosso tratamento. Então anota aí também, Rominho, para me lembrar no final, que a gente vai dividir o tratamento de acordo com horários, né? Então cada horário a gente vai ter uma conduta a ser feita. Então sempre lembrar, 4.5 é 4 horas e meia, eu tenho que perguntar o início dos sintomas na minha anamnese, além do história de convulsão ou não, história de uso de medicamentos ou não. Ô Igor, em relação a essa pergunta sobre tempo, a gente precisa nesse momento aí, se meu paciente tiver, vamos dizer, se for um paciente, eu estou pensando num paciente vigil, lúcido, ele vai me ajudar a responder. Se num paciente que tem familiar, o familiar vai me ajudar a responder. Do paciente que eu não tenho como pegar essa história, aquele paciente que está, vamos dizer, confuso, eu não consigo confiar na informação dele e é um paciente sozinho. Bom, aí surge uma grande dúvida, né? Uma grande dificuldade que a gente tem, que é o tempo indeterminado, tempo desconhecido. Eu não sei quando começou o sintoma neurológico dele. Existem maneiras que a gente tenta fazer isso se for um AVC isquêmico, exame às vezes de ressonância comparado. A gente consegue dar uma ideia de tempo de evolução da isquemia, mas se eu não tenho tempo do início dos sintomas, muito provavelmente vai ser contraindicado o tratamento específico se for um AVC isquêmico, né? Então a gente não consegue fazer. E outro dado que às vezes tem é aquele wake-up stroke. O paciente acordou com os sintomas. Então a última vez que ele foi visto bem foi 11 horas da noite. Ele chegou 8 da manhã, foi o horário que ele acordou. O horário que ele foi visto bem foi às 11 horas da noite, antes dele dormir. Então o cronômetro começou lá na frente. Mas do ponto de vista de guideline, ele está contraindicado o trombolítico. Mas eu consigo, com alguns exames, conseguir pensar, será que isso vale a pena fazer? Então a ressonância ajuda para a gente ter essa ideia. Até a tomografia com perfusão consegue dar essa ideia para a gente do tempo, né? Mas é muito difícil nos pacientes com tempo indeterminado. Sim. Eu vou puxar aqui uma revisãozinha do que você falou, né? A gente teve aí o paciente com déficit neurológico focal, paciente que a gente colocou ele numa sala vermelha, começou no nosso MOV-VV, nosso MOV com 2 Vs, né? Ofertamos oxigênio, lembramos do destro inesquecível, esse valor de 4.5, lembrando que não é só o tempo, apesar do tempo ali estar sendo a coisa mais vital, mas lembrando da história. Olha como é que você pode fazer essa analogia. Pega esse tempo, mas lembra que tempo também é história. Então lembra que você tem que fazer as perguntas corretas, né, sobre antiagregação, convulsão, lembra disso. E aí, o que eu faço? Normalmente depois da história, depois desse passo de anamnese, existe um passo clássico, né?
Exato, que como é... qualquer paciente, que é o exame físico geral. Eu acho que. E a gente está vendo aí que a gente está no sexto passo da nossa Uhum, avaliação, e eu não falei nada ainda de neurologia. Então não tem por sim. que você ter medo de paciente que tem déficit neurológico focal. Ah, neurologia eu não sei, o exame neurológico para mim é difícil. Até agora eu não falei nada, nada, nada de neurologia. É só de avaliação de paciente grave, nada diferente. E aí a gente fez a história, coletou a história 4.5 para a gente lembrar de tudo que a gente precisa coletar na história, e a gente vai fazer o exame físico geral. O exame físico geral do estudante, você vai pesquisar se ele tem algum estigma de trauma, porque se você tem um sinal de Batten, um sinal do guaxinim, se ele tem algum hematoma subgaleal, isso pode sugerir um AVC hemorrágico. Teve uma queda e sangrou? Pode ser? Pode, mas então eu tenho que pegar esses dados no meu exame físico para levar outras coisas importantes. Ritmo cardíaco, eu vejo o ritmo cardíaco dele, tem um ritmo cardíaco irregular. Roda elétrico, tem uma fibrilação atrial. Eu já posso pensar na provável etiologia se for um evento isquêmico, né? E eu posso ter um sopro de carótida, pode ser também uma ateromatose da carótida. Outra coisa extremamente importante. E outra coisa, outra história que aconteceu comigo quando eu também era residente da neurologia, tinha um residente da clínica que estava na emergência, chegou um paciente de 30 e poucos anos de idade, era um plantão noturno também, e aí ele Uhum. chegou com déficit neurológico focal, teve que ser entubado, porque ele precisou de viária avançada, Nossa. droga vasoativa, febre. Na hora que ele falou, Igor, olha, esse cara tem 36 anos, tem um AVC isquêmico já delimitado na tomografia, cara, por que esse cara fez AVC? E aí ele falou, vamos lá dar uma olhada? Vamos. Aí eu cheguei lá, tirei o lençol do doente para avaliar, fui fazer o exame físico geral dele, sem fazer nada de neuro. Na hora que eu fui ver nas pontas dos dedos, tinha algumas manchas, umas manchas meio purpurosas, pequenas, Cianóticas. distais, nas partes distais dos dedos, né? E aí isso surgiu a possibilidade de quê? Isso aí pode ser aquilo que a gente chama de manchas de Janeway, que pode ser muito indicativo de embolização. Então, esse é um cara de 36 anos que tem um evento isquêmico que a gente não sabia por quê, e a gente viu que ele tinha essas manchas, então provavelmente a gente suspeitou de uma endocardite infecciosa, e depois a gente começou a coletar a história da família. Ele é um paciente usuário de droga injetável, a gente fez um ecocardiograma, tinha uma vegetação de válvula, então a gente começou a diagnosticar a etiologia do evento isquêmico do estudante única e exclusivamente pelo exame físico geral, que era extremamente importante. Então, o exame físico geral, nunca pular, porque é um déficit neurológico focal, vai direto para o neurologista. Não, a anamnese é importante, o exame físico geral é extremamente importante também, para você tirar esses dados. Tem história de trauma, tem sopro, tem algum outro estímulo que eu posso pensar no diagnóstico etiológico, né? E nada muito complexo aí, né, Igor? Basicamente, você está precisando de um esteto, botar a mão, olhar o paciente com calma. Examinar, cara, examinar. Examinar perfusão, por exemplo, examinar extremidades é uma obrigatoriedade, é um exame físico mínimo, faz parte do exame físico mínimo de qualquer paciente grave. Então não é uma loucura você olhar os dedos, não, tá? O que o Igor está falando é uma coisa que você tem que realmente se acostumar a prever um TEC, por exemplo, que seja um tempo de enchimento capilar, você consegue fazer rápido. Ô, Igor, deixa eu tirar falar uma dúvida aqui com você, se você já viu algum caso desse. Você já viu algum caso traumático de um paciente que evolui com AVC por dissecção de carótida? Principalmente Já. paciente motoqueiro com capacete. Cara, eu tive duas experiências dessas. Assim, eu fiquei assustado. Um paciente jovem, né? Depois eu fui ler, vi que era uma coisa que É o acontecia. comum, né? Mas assim, né? Aqui em Vitória, um paciente no hospital, vamos dizer, particular, o paciente estava de moto, fez um trauma e ele evoluiu muito mal, muito rápido. E ninguém entendeu como. E aí, assim, foi muito legal que na época foi o Eduardo, um cardiologista que era da UTI, ele estava na época discutindo os casos lá, eu nem estava na emergência esse dia, eu estava na porta mesmo, e eu tô ouvindo aquela discussão, e aí chegou esse diagnóstico. Realmente foi algo que sempre me marcou. Isso aí. Um dos diagnósticos etiológicos de AVC isquêmico em paciente jovem é a dissecção, né? A dissecção pode estar relacionada a trauma. Então, motoqueiro, sim. Eu já tive um hospital aqui particular de São Paulo, que eu peguei paciente que estava no jet ski. Então, naquela batida do jet ski, o cara teve um evento isquêmico, né? Então, às vezes, o cara pode ter uma dor cervical e aí pode evoluir com uma oclusão da carótida, que isso pode acontecer. Então, é muito comum em paciente jovem sempre pensar na dissecção. Aquele paciente chega com dor cervical, às vezes pode chegar com dor cervical, e evolui com o evento isquêmico. Massa, perfeito. Depois do nosso exame físico, existe uma escala aí, né, Igor?
aí que a gente entra na parte neurológica da avaliação desse doente. Então, até agora, eu não fiz nada de neurologia, né? E eu vou começar aí com essa escala, que é o NIH Stroke Scale, que é uma escala desenvolvida exatamente para avaliação desse tipo de doente com déficit neurológico focal no pronto-socorro. Você lembra que eu falei, o exame neurológico é extremamente simples. Eu preciso fazer desse doente de uma forma direta. Então, eu não vou precisar de martelo, de diapasão, de oftalmoscópio, de nada. A escala, ela é uma escala que varia de 1 a 11, e ela varia de 0 a 42 pontos. São 11 tópicos, e nesses tópicos eu vou conseguir pontuar. Um paciente normal, ele tem 0, e cada vez que ele vai ter um déficit, ele vai somando pontos, chegando até 42, que seria o pior dos mundos, o paciente com a maior quantidade de déficit possível. Existem sites na internet, até da Universidade de Portugal, que mostra como fazer o NIH. Se você for bem treinado, você faz isso em 2 minutos, né? Então, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5A e B, 6A e B, 7, 8, 9, 10 e 11. E cada um deles vai pontuando, né? Isso é um exame que não é para neurologista, é para médico generalista, para a equipe assistencial como um todo, o profissional de saúde como um todo, ele pode fazer o NIH, que vai dar muita informação, né? Mais algumas dicas que eu posso dar. Se o paciente é hemiplégico, por exemplo, ele não consegue mexer o braço e não consegue mexer a perna de um lado, só aí no braço ele ganha 4 pontos, por causa dessa perda de força completa, e na perna ele ganha mais 4 pontos. Então, o paciente chega com uma história de hemiplegia, ele já tem 8 pontos no NIH. Se a face dele está alterada, ele ganha mais 2 pontos pela face. Então, só aí tem 10 pontos no NIH. Isso é importante eu classificar, por quê? Eu consigo classificar o tipo de AVC. Se é um AVC minor, se é um AVC médio ou se é um AVC grande. E lembrando, pelo exame clínico, eu consigo inferir a possibilidade de uma oclusão de grande vaso. Se eu tenho um NIH maior do que 7, a sensibilidade gira em torno de 86% e a especificidade de 77% para indicar a oclusão de grande vaso num AVC isquêmico. Então, isso é extremamente importante para a gente pensar nesse próximo slide que eu vou falar. Então, o NIH é o exame neurológico para médico generalista, para profissional de saúde que trabalha em emergência. Você não precisa ter nenhum material específico da neuro para fazer um NIH. Um bem treinado, como eu te falei, em 2 minutos você consegue fazer um NIH. E é o tipo de coisa, né, Igor, que a gente até fala bastante, né, igual às vezes dose, que a gente fica sempre com muito receio, né, é o tipo de coisa que você consegue checar, né. Tá aí a coisa que você não precisa essencialmente decorar, né, porque principalmente se você não é especialista, você não é Sim, neurologista. Eu sei de cabeça porque eu faço todo mas é dia. claro. Mas para você que não é, tem aplicativo no celular que você vai checando como é que tem que fazer. E se você sabe a técnica, como é feita o exame, isso você faz em 1 minuto, vai checando, vendo qual é o que você tem que fazer, e aí sai muito rápido, né? E isso vai ajudar muito na condução do caso, né? E aí tem uma... Cara, eu vou até abrir os comentários aqui, galera. Por favor, quem tá curtindo essa live, faz o seguinte, nesse e-mail aqui, nessa escala, para você não esquecer, faz um print dessa tela, manda um cérebro aqui, porque eu não vou mandar mais coração, não. Coração só depois. Manda um cérebro, e aí eu vou te perguntar, Igor, quando que a gente vai indicar imagem para esse paciente? Temos cérebros já, temos cérebros. Já, graças a Deus, tá vendo? A gente vai ter que fazer o Instagram e o Facebook mudar para botar curtido com o cérebro, que é muito mais razão, né? Então, o que a gente precisa fazer? Lá no começo eu falei que o diagnóstico do AVC isquêmico ele é clínico radiológico. Então, a gente está com um doente que ele tem um déficit neurológico focal e eu não sei o que ele tem. Ele tem um AVC isquêmico, ele tem um AVC hemorrágico, eu não sei. Com a clínica eu não consigo separar. A imagem vai servir para isso, né? E eu falei com vocês que tem 2 exames obrigatórios no paciente com déficit neurológico focal, que não pode passar. Um é aquele destro daquela história para você não ficar com aquela cara de pastel que o residente da clínica ficou quando eu cheguei para avaliar o doente. Então, fazer sempre o destro e passar o caso para o neurologista, já falar, olha, o tempo, o destro, e já solicitei a imagem desse doente. Então, você vai ter tudo que ele necessita, vai estar ali, né? Então, destro e imagem. São as 2 coisas que são obrigatórias. É claro, se você tem um doente que tem história de doença hematológica, que tem história de uso de anticoagulante, aí sim. Aí você vai precisar pedir o coagulograma para ver também. Mas se ele não tem, meu amigo, é um paciente aígido, não tem nenhuma outra história, o destro e o exame de imagem. Qual o exame de imagem a gente vai pedir? Então, é obrigatório o destro e o exame de imagem. Qual o exame de imagem? Então, tudo que eu vou falar aqui vai ter um motivo, né? Então, primeiro, eu tenho que decifrar, isso é um evento isquêmico ou isso é um evento hemorrágico? O que é isso, né? Então, quem que vai me ajudar? A tomografia de crânio sem contraste. A tomografia de crânio sem contraste serve única e exclusivamente para diferenciar é hemorragia ou não. Então, o sangue na tomografia ele brilha.
Então, eu vou ver que é uma hemorragia e ele vai para outro guideline que a gente vai comentar aqui agora, senão vai ficar extremamente estendido. Mas, se é um exame de imagem normal, isso exclui o AVC isquêmico? Não. O que eu mais sonho quando eu atendo paciente com AVC isquêmico é um paciente com déficit neurológico focal e a tomografia normal. Tomografia sem contraste. Porque é um paciente que chegou cedo no pronto-socorro e ele chegou e eu posso ajudar muito, eu posso mudar o prognóstico dele e da família. Né? Então, o que eu sempre sonho quando eu vou ver um paciente com AVC isquêmico, com déficit neurológico focal, é a tomografia sem sangue e tomografia normal. E só lembrando, se a gente for ver a tomografia, então eu separo, é hemorragia? Não é. Tomografia de crânio sem contraste. E existe uma outra classificação chamada classificação de Aspect, que ela foi criada pela Universidade de Albert para desenvolver, para ver o que tem de isquemia nessa tomografia ou não. Então, por exemplo, voltando aqui ao nosso paciente, chegou com uma hemiplegia esquerda. A gente sabe que o trato córtico-espial ele decursa nas pirâmides, ou seja, ele cruza de lado. Então, ele tem uma hemiplegia esquerda, a clínica é à esquerda, eu vou procurar a lesão do lado direito. Né? Isso a gente já sabe da neuroanatomia. Então, eu vou ver a tomografia dele e vou olhar só no hemisfério direito. E ali eu vou fazer o quê? São 10 pontos na tomografia pelo Aspect. Então, 6 pontos corticais, que a gente chama de M1, M2, M3, M4, M5, M6. E 4 pontos que a gente chama nos gânglios da base. Núcleo caudado, núcleo lentiforme, ínsula e cápsula interna. Certo? Se eu tenho imagens de alteração isquêmica aguda ou subaguda, o que isso quer dizer? Perda da relação córtico-subcortical, apagamento de sulcos. Isso são imagens agudas e subagudas na tomografia de crânio sem contraste. Se eu vejo isso, ele vai perdendo pontos nesses 10 pontos que eu falei, os 6 corticais e os 4 núcleos da base. Então, se eu fizer uma tomografia minha, eu espero que um Aspect seja de 10. E se eu tenho imagem subaguda, eu vou perdendo pontos na minha tomografia, certo? Então, ele é inversamente proporcional ao NIH. O NIH, quanto mais alto, pior o meu paciente. O Aspect, quanto mais baixo, pior o meu paciente, né? E o ponto de corte do Aspect, para vocês lembrarem, vai ser o 6. Menor do que 6 tem muita área isquêmica. Maior do que 6 é uma tomografia que ela tá boa, que eu devo pensar em tratar esse tipo de doente, tá certo? E por que o Aspect surgiu? Porque muita gente lembra daquele negócio de 1/3 da artéria cerebral média. Para a gente deixar isso de lado, porque 1/3 fica muito subjetivo, a gente colocou o Aspect, que fica muito mais objetivo a gente fazer essa avaliação. Então, tomografia de crânio tem sangue, não tem sangue, e o Aspect são as duas coisas que eu preciso ver na tomografia de crânio sem contraste. Mas, agora, atualmente, no meu protocolo de déficit neurológico focal no pronto-socorro, além da tomografia de crânio sem contraste, eu devo solicitar a angiotomografia de vasos cervicais e vasos intracranianos. Por quê? Fazendo mais uma vez a comparação com o pessoal da cardiologia. A minha angiotomo é como se fosse um eletrocardiograma do cardiologista. O eletrocardiograma do cardiologista vai mostrar para ele se é um IAM com supra. O que eu tenho que fazer com esse doente? Levar ele para a sala de hemodinâmica. Eu tenho que abrir essa artéria. Essa artéria está ocluída. Eu faço uma angiotomo, que é o meu eletrocardiograma, e vejo, tem uma oclusão de grande vaso. É um IAM com supra para mim. Tem uma oclusão de grande vaso, eu vou levar esse doente para a sala de angiografia, para a sala de hemodinâmica, vou tentar tirar esse trombo que está dentro dessa artéria de grande vaso. Large vessel occlusion. Então, a angiotomo serve para isso. É o meu eletrocardiograma. Então, é obrigatório a gente pedir tomografia de crânio sem contraste, sangue, não sangue e Aspect, e a angiotomografia, vasos cervicais e vasos intracranianos. E a minha angiotomo é igual o eletrocardiograma do cardiologista. Eu vou decifrar se tem um IAM com supra, tem uma oclusão de grande vaso. Tem oclusão de grande vaso, eu vou levar esse cara para a sala de hemodinâmica para te fazer uma trombectomia mecânica. Daí, o hashtag TBT, trombectomia Thursday. Então, sempre lembrar, imagem é tomografia de crânio sem contraste e angiotomo. Ah, Igor, e a ressonância? Olha, a maioria dos hospitais no Brasil, de todos os hospitais, eu trabalho na maioria dos hospitais aqui de São Paulo também, o protocolo é tomografia e angiotomografia, porque ele é rápido, ele é barato, é muito mais rápido que a ressonância. Ah, Igor, não, mas no meu hospital ele tem ressonância. Eu posso fazer? Você pode, sem problema nenhum. Na França, o protocolo de lá é ressonância para todos os pacientes que chegam a AVC isquêmico. Mas lá eles têm um setor exclusivo para neuro. Então consegue ter uma ressonância só para neurologia. Na Alemanha, tomografia é o padrão para eles fazerem. Tá certo? Apesar do tempo da ressonância, mesmo assim? Mesmo assim, eles fazem um protocolo que é específico para o AVC, que consegue diminuir o tempo da ressonância, e tem alguns protocolos que conseguem fazer de forma rápida, né? Então, tem esses protocolos na França que eles preferem ter mais informações que a ressonância consegue dar do que fazer a tomografia. Ô, Igor,
Tem um 4.5 aqui que eu já aprendi, todo mundo já aprendeu também. Mas tem um outro número aqui que eu preciso aprender também. Esse 0.9. Então, esse aí, então a gente fez tudo. Então a gente fez todo aquele exame físico, como você falou, anamnese, coletei história, menos 4 horas e meia, fiz a tomografia, não tem sangramento, o destro está normal, aspect bom, angiotomo tem ou não tem oclusão de vaso. Bom, se eu tenho um paciente que chega até 4 horas e meia, eu sou obrigado por guideline, ele já fez tudo isso, a gente diagnosticou agora, que é o diagnóstico clínico radiológico, que é um AVC isquêmico. Eu sou obrigado a realizar um tratamento com a medicação, que é o RTPA, o Alteplase, o Actinise, na dose de 0,9 miligrama por quilo. Eu sou obrigado a fazer até 4 horas e meia. Passou de 4 horas e meia, eu tenho contraindicação para fazer. Sempre lembrar, antes de fazer, você vai checar também no celular as contraindicações para o uso trombolítico no AVC. Né? Isso é uma lista de coisas que você tem no celular de forma fácil. Não quero que você grave isso. Isso aí o celular te ajuda para isso. Né? Então, 0,9 miligrama quilo é a dose que você vai usar do paciente que chega até 4 horas e meia, tá certo? Independente, aí, chegou até 4 horas e meia, tem oclusão de vaso, de grande vaso, não tem oclusão de grande vaso, eu vou fazer o trombolítico da mesma forma. Apesar de ter alguns trabalhos mostrando ainda uma dúvida, mas leva para sua vida. Chegou até 4 horas e meia, eu devo fazer. Mas, uma coisa que às vezes as pessoas confundem. O paciente chegou com 20 minutos da história, do início dos sintomas. Eu posso ficar tranquilo que eu tenho mais até 4 horas e meia para fazer? Não. Quanto antes você tratar, mais você vai mudar o prognóstico do paciente, o prognóstico da família. Se você tratar na primeira hora e meia, o NNT, que é o número necessário para tratar, é de 3, ou seja, eu trato 3 pacientes para ter um benefício. Se eu tratar na última hora e meia, de 3 a 4 horas e meia, esse NNT sobe para 14, então eu tenho que tratar 14 doentes para ter um benefício. Então, sempre lembrar, tempo é cérebro, esse dogma é muito prevalente nesse caso. Por quê? Eu tenho que fazer o tratamento e fazer o tratamento o mais rápido possível, tá certo? E aí eu tenho que lembrar, a dose é de 0,9 miligrama por quilo. A dose máxima vai ser de 90 miligramas. Então, um paciente de 100 quilos, tá 100 certo? quilos. Só lembrar, os níveis pressóricos. Se eu vou tratar um paciente, eu vou ter que pensar no tratamento da pressão dele. Antes de começar, se é um AVC isquêmico, eu tenho que deixar essa pressão menor que 185 por 110. Certo? Antes de começar o trombolítico, eu tenho que baixar essa medida muda para 180 por 105. Então, aqueles nossos 2 vezes do MOV, um é para a gente fazer a medicação, se precisar baixar essa pressão abaixo de 180 por 105, e a outra para começar o nosso Alteplase, RTPA, o Actinise, certo? E aí, como é que a gente faz essa infusão? Então, vamos fazer, que nenhum médico gosta de matemática, então 0,9 em 100 kg vai ser 90 miligramas, correto? 10% dessa dose eu faço em bolos, em 1 minuto. Então, eu faço 9 miligramas em bolos. E os 81 restantes eu vou fazer em bomba de infusão por 1 hora. Essa é como eu devo fazer o tratamento desse doente. Né? Então, esse é o protocolo que eu devo tratar aqueles pacientes que chegam até 4 horas e meia. E aí surge aquela dúvida que eu mandei você anotar, mas eu já lembrei. Né? Que é o quê? Tempo, a diferença. O tempo, a diferença de cada doente. Então, vamos dividir em as primeiras 4 horas e meia. Depois, a gente vai dividir 4 horas e meia até 8 horas e 8 horas até 24 horas, certo? Então, primeiras 4 horas e meia, eu vou dividir em 2 grupos. Aquele paciente que fez a angiotomo, que é meu eletrocardiograma e não tem oclusão, eu vou fazer só o trombolítico. Aquele paciente que eu faço angiotomo e tem oclusão e está dentro das 4 horas e meia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o trombolítico e não vou esperar o trombolítico fazer efeito. Isso é um erro. Eu não devo fazer o trombolítico e esperar. Ele tem oclusão de grande vaso, eu começo a fazer o trombolítico porque tempo é cérebro. Então, eu tenho que juntar todas as minhas armas. Eu faço trombolítico e levo o cara para a sala de hemodinâmica. Então, eu faço tratamento combinado se ele está nas primeiras 4 horas e meia. Então, eu tenho 2 cenários nas primeiras 4 horas e meia. Aquele com oclusão de grande vaso, faço o trombolítico e levo para a sala de hemodinâmica. Aquele que não tem oclusão de grande vaso, meu eletrocardiograma não tem supra, então eu vou fazer só o trombolítico. Ponto. Eu tenho um outro cenário. Aqueles pacientes cheios de 4 horas e meia até 6 a 8 horas. Vamos botar 6 a 8 horas que eu vou explicar para vocês mais para frente por quê. Passou de 4 horas e meia, eu não posso mais fazer o trombolítico segundo os guidelines atuais. Existem alguns guidelines aumentando já essa janela, mas eu preciso de exame de imagem avançado, tomo perfusão ou ressonância. Mas leva que você não pode fazer. 4 horas e meia até 6 a 8 horas, eu não posso fazer o trombolítico. Mas se minha angiotomo vier com uma oclusão de grande vaso, eu devo levar esse paciente para a sala de angiografia, para a hemodinâmica, para tirar esse vaso. 4 horas e meia até 6 a 8 horas, não posso fazer trombolítico, tem oclusão de grande vaso, eu levo ele para a sala. Ainda faço. E o terceiro grupo é aquele paciente que chega além de 8 horas, chegando até 24 horas. Saíram 2 trabalhos em 2018, chamado Diffuse 3 e o Down,
mostrado um benefício da trombectomia mecânica nesses doentes. Então, o paciente que tem o meu eletrocardiograma com supra, angiotomo com oclusão de grande vaso, seja carótida ou seja M1, eu posso fazer um exame de imagem avançado, tomo perfusão ou ressonância e levar esse cara para sala de angiografia para retirar esse trombo, se ele tiver tecido viável nessa angiografia, tá certo? Não sei se ficou claro. Ficou bem claro. Ô Igor, eu gostaria de tirar uma dúvida para você, que talvez seja uma dúvida que talvez possa surgir em quem está aí na linha de frente, talvez no interior, num PA. Se eu atendo um paciente no intervalo aí de 4h30 e eu estou num hospital onde eu não possa te ligar para você fazer uma trombectomia, qual que é a minha melhor opção? Eu estou num PA, eu vou dificultar, né? Eu vou botar 3 horas. Estou a 3 horas de distância de um serviço de excelência e meu paciente tem 1h30, ou seja, eu não consigo levar ele para lá sem estourar meu tempo. E eu começo meu trombolítico, eu transfiro. Sempre lembrar, tempo é cérebro. Se você for esperar qualquer coisa, tá errado. Então, se você está num serviço que tem exame de imagem, você viu que não tem hemorragia, comece o trombolítico. Isso tem até uma discussão agora na Europa e nos Estados Unidos sobre 2 formas de tratar o paciente, né? Tem uma chamada que eles chamam de drip and ship. Drip, ou seja, ele chega no centro que não tem neuroradiointervencionista, mas tem exame de imagem. E o outro que é o mothership. São essas 2 formas de tratamento. Drip and ship é aquele paciente que vai chegar nesse seu serviço que não tem não tem neurointervencionista de plantão, de sobreaviso, mas você tem exame de imagem. Então você faz o quê? Começa o trombolítico e transfere o cara para um centro que eles chamam de tratamento avançado de AVC, Comprehensive Stroke Center. Esse Primary Stroke Center só vai fazer o trombolítico. Então você faz o drip, que é gotejamento, e depois chip, que você transfere ele para o centro. E o outro é o mothership. Se você sabe que o seu centro ele não tem centro de... Isso aí é algo que já está sendo feito fora do país, a gente ainda tem que caminhar muito aqui para isso. Então, se chega um paciente no SAMU, uma suspeita de déficit neurológico focal, que pode ser um AVC, ele não vai levar para o Primary Stroke Center. Ele leva direto para o Comprehensive Stroke Center, onde tem trombectomia, que é o mothership. Ele leva direto o cara para lá, mesmo que isso consuma um tempo. Isso está sendo estudado já em trabalhos, qual que é a melhor conduta. Será que é melhor eu fazer primeiro o trombolítico e transferir? Ou será que é melhor perder o tempo do trombolítico e levar ele direto para um centro que tenha referência primária? É uma discussão ainda dentro Essa discussão de transferência, acho que ela é sempre pautada aí. A gente estava fazendo uma aula sobre o ATLS, eu fiz uma aula ontem sobre o ATLS, e na 10ª edição ele levanta essa dúvida aí de um centro onde não tem tomografia, ou de um centro que tem tomografia, mas não tem um serviço especializado com cirurgião. Se era melhor tomografar e transferir, ou transferir e tomografar. O ATLS colocou agora que é melhor transferir e tomografar. Mas é sempre, para o Brasil, isso é muito, vamos dizer, palpável para a gente, porque a gente realmente tem essa dificuldade. Exato. E na neuro, como o benefício da trombectomia mecânica foi comprovado em 2015, até às 6, 8 horas, né? Então, ainda é tudo muito novo. Então, a gente ainda não tem definido como deve ser feito. Então, isso que eles estão estudando. O que é melhor fazer? Se é tratar o doente, começar o alteplase e depois transferir, ou se é melhor ele já pegar o caminho e ir direto? Ainda não sabemos a resposta, né? Eu vou puxar esse aqui que atrai. Então. Aí, tá uns 3 aí. É a última slide da aula, né? Então, primeiro... esses conceitos você tem que gravar, não tem jeito. Eu poderia fazer essa aula de uma outra forma, né? Eu poderia mostrar os trabalhos e falar, olha, teve o trabalho tal que comparou 2 grupos e não daria para seria algo extremamente não prático. Então eu fiz dessa forma. Passa o próximo slide para mim aí. E eu passei para vocês os dados desses trabalhos. Então 0,9 miligrama quilo. Quem que mostrou o benefício? NINDS. Estudo NINDS, de 1995, publicado no New England Journal of Medicine. A letra tá pequena, mas depois vocês vão ver, vai estar publicado aí, né? Então, o que comprovou o benefício até 4h30? Né? O que comprovou esse benefício? Foi o estudo ECAS-3, também publicado no New England Journal of Medicine, de 2008. Né? Então, esses tópicos que eu falei para vocês têm que levar por causa desse estudo e o exame de imagem. Na imagem, eu falei que precisa acrescentar a angiotomografia. Por quê? Porque esses 5 estudos, Mr. Clean, Extend IA, Shift Prime, Revascite e o Escape, eles mostraram benefício da trombectomia realizada até 6 horas.
né? Então, por isso, na imagem, eu sou obrigado a colocar angiotoma por causa da trombectomia mecânica, certo? E outra coisa, esse último estudo que eu botei ali embaixo, o menor embaixo, é um estudo que dá muito orgulho para o Brasil. É o estudo Resilient. O estudo Resilient é um estudo 100% brasileiro, que acabou de ser publicado no dia 11 de junho de 2020. Foi feito em 12 centros brasileiros com a trombectomia mecânica. Porque, como eu falei, esses 5 trabalhos aí de cima, eles foram realizados em países desenvolvidos. Então, foi realizado na Holanda, na Austrália, Nova Zelândia, Catalunha, na Espanha, Estados Unidos e Europa. Nenhum em país em desenvolvimento. E aí a gente fez o Resilient, que foi até feito pelo Ministério da Saúde também, e comprovou o benefício da trombectomia em pacientes até 8 horas em países em desenvolvimento, no Brasil. Então, por isso, eu tenho que citar esse trabalho para falar. Porque sempre lembrar, tempo é cérebro, cada minuto conta. Então, a gente precisa mudar o prognóstico dos pacientes sabendo esses dados daí. E a gente vai conseguir mudar e ser um divisor de águas, tanto para o paciente, para ele ser um paciente que ele é acamado, para um paciente funcional. Então, você vai mudar não só a vida do paciente, mas a vida de todos os familiares que estão ao redor. Então, tratar paciente com déficit da lógica focal e com AVC isquêmico é algo que traz um sentimento muito bom, que você consegue ajudar de uma forma muito grande, porque você consegue mudar o prognóstico dos pacientes de uma forma enorme, mas agindo de forma rápida, porque tempo é cérebro e cada minuto conta. Se você ficar com uma oclusão no AVC, em 1 minuto, você vai ter 2 milhões de neurônios perdidos. Você vai ter quase 14 bilhões de sinapses perdidas, quase 12 quilômetros de fibras axonais perdidas. Então, cada minuto conta. E se você ficar 1 hora com oclusão de grande vaso, você vai ter um envelhecimento do seu cérebro semelhante a 3,6 anos. Então, você precisa tratar de forma rápida, não perder tempo. Sempre tratar para você mudar o prognóstico. E isso dá uma satisfação enorme que a gente está fazendo o nosso maior bem na medicina, que é fazendo bem a outra pessoa, que acho que é o ponto final de todo mundo daqui, né? Então, eu acho que a gente tem que tratar e tratar isso de forma rápida, certo? Caraca, ó, eu vou chamar aqui quem ficou aí com falta de ar aí nesse último monólogo do Igor. Que maravilhoso, cara. Cara, muito, muito foda. Que aula, bicho, que aula. Muito bom, muito bom. E assim, você falou uma coisa que toda hora eu fico repetindo aqui pra mim, que é mudar o prognóstico do paciente e da família. Isso é muito bonito, assim, é muito interessante a forma como a gente tem que encarar realmente a medicina e às vezes o que a gente pode mudar, né? A gente não tá resolvendo só a vida do paciente, a gente está mudando às vezes a qualidade da vida da família dele, exatamente do filho dele, da mãe dele, da esposa, do tio, e nossa, é absurdo isso. Então, muito bom, cara, realmente muito bom. Gostei bastante dessa sua reflexão aí, cara. Muito obrigado. É isso, eu acho que no AVC a gente consegue mudar muita coisa e é visível quando você consegue fazer algo benéfico, né? Então lembra que eu falei lá no começo que a cada 4 pessoas, uma vai ter AVC, que isso é uma campanha que a gente teve no último ano, de cada 4 pessoas da sua convivência, uma vai ter AVC. E aí eu começo a pensar, por exemplo, a minha família, sou eu, minha irmã Vanessa, minha mãe Margarida e meu pai Edilson. Felizmente ou infelizmente, em fevereiro desse ano, meu pai teve um AVC, né? E eu nunca sentei com meus pais para falar o que é o AVC, como deve ser feito, o que tem de atender, como faz. E a minha irmã foi uma pessoa que me incentivou muito a fazer. Igor, faz o Instagram, a Vanessa Padiola, faz o Instagram para você divulgar o que você está fazendo. Ninguém sabe o que é, o que está fazendo. Meu pai até comentou aí, ó, meu campeão, então ele está aí presente, né? Ninguém sabe. Então, eu falo muita coisa aqui no Instagram sobre o FAST, por exemplo, que é um acrônimo dos Estados Unidos, que é Face, Arm, Speech and Tell 911. Então, se o rosto está assimétrico, se o braço perdeu a força, você não consegue falar, liga para o 911. E no Brasil tem o SAMU, que é os sorrisos, tem um sorriso assimétrico. O abraço, o cara não consegue abraçar porque um braço está parético, está plégico. Você não consegue cantar uma música, o M do SAMU. Liga para a urgência, liga para o 192. Então, muitas dessas coisas eu falava aqui e eu consegui ajudar uma pessoa uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que é meu pai e minha mãe. Então, a minha mãe, em 3 de fevereiro desse ano, ela foi deitar com meu pai e meu pai começou a estar estranho. Ela foi chegar no meu pai não conseguia mexer o lado esquerdo, estava com o rosto desviado e não conseguia falar. E na mesma hora, minha mãe falou, putz, isso que o Igor fala no Instagram dele. É isso que ele faz. É isso, o Edilson está tendo um AVC.
Edilson é meu pai. E o que ela fez imediatamente? Ela me ligou, eu estava aqui em São Paulo, e eu falei, mãe, calma, liga para o serviço de urgência e emergência do hospital que é conveniado, que tem que agradecer muito o pessoal do CIAS lá da Unimed, que fez um atendimento brilhante do meu pai. Levou ele para lá, ele foi atendido de uma forma rápida e com esse conhecimento que eu estou tentando passar para muitas pessoas que eu não vou nem conhecer, né? Mas essas pessoas podem ajudar outras pessoas. Então a gente está multiplicando conhecimento e multiplicando benfeitorias para as pessoas que a gente não conhece, né? Então meu pai foi atendido lá pela equipe do Daniel Escobar, neurologista lá no CIAS, e todos os neurologistas que estavam lá no dia, o Leandro Barbosa, o Derval, que são neurointervencionistas, o Leonardo Bauer, que foi neurocirurgião que atendeu meu pai, o Alfredo Nunes Ferreira, o Felipe Bertolo, todas as pessoas que atenderam meu pai e ajudaram ele lá também, né? Então, ele conseguiu ter um tratamento, foi um exame, foi um AVC grave, ele teve que ir para trombectomia, teve que deixar um stent, mesmo assim, teve uma área isquêmica que não foi pequena, teve que fazer uma craniectomia, mas todo atendimento, pessoa da Físio, da Fono, de lá, ajudou demais, né? E eu percebi que o que mais me dá prazer ultimamente mudou de janeiro para cá. Em janeiro eu queria publicar artigo, eu queria fazer meu doutorado, eu queria estar em um local para ter visibilidade. E hoje eu percebo, cara, que o que me traz mais prazer é transmitir esse conhecimento para que as pessoas possam ajudar outras pessoas e ver o que aconteceu com meu pai. As pessoas foram divisores de água. Eu cheguei lá, meu pai ainda estava na sala de hemodinâmica, eu consegui entrar para estar ali do lado, ajudar um pouquinho com o Leandro e com o Derval. E ver essas pessoas levarem o conhecimento, esse conhecimento que não é complexo, são ideias simples, que organizadas se tornam algo complexo. A gente consegue ajudar muita gente, né? Então isso me traz muito prazer. E o que me traz mais prazer ainda é ver a evolução, mesmo que pequena, do meu pai, né? Então meu pai, ele saiu do AVC, ele não conseguia mais rezar. Meu pai e minha mãe, nós somos católicos, meu pai e minha mãe fervorosos, né? Então meu pai, ele falou, Igor, eu não lembro mais como eu rezo o Pai Nosso, não lembro mais como eu rezo a Ave Maria. E agora ele já está rezando. E essa semana, a gente meio que eu, meu pai, minha irmã e minha mãe, a gente começou a ensaiar com ele o Santo Anjo, que é uma outra oração que ele gostava muito, né? E hoje de manhã ele me mandou um áudio com o Santo Anjo do Senhor, do início ao fim, que ele conseguiu reaprender, né? Então essas pequenas alegrias que você compartilha com quem você ama é o que mais vale a pena, né? Então assim, a gente dividir conhecimento, fazer o bem para quem a gente não conhece e coletar vitórias daquelas pessoas que a gente ama. E hoje meu objetivo de vida é muito esse, de estar próximo de quem eu amo, de ajudar quem eu desconheço e comemorar as vitórias das pessoas que estão ao meu lado, das pessoas que eu amo, né? Então essa foi acho, grande coisa que eu tentei passar, que eu tento ajudar vocês a conduzir da melhor forma possível um paciente com déficit neurológico focal, que vocês podem ajudar o familiar de alguém, vocês podem ajudar um familiar próprio. Então essa capilarização que a rede social consegue fazer, eu acho que é o mais incrível que a gente consegue, né? Eu sei que foi muita coisa que eu falei, mas quebrou aqui. Tirar dúvidas, pode mandar e-mail para dúvidas@igorpaixão.com.br, não tem problema nenhum, eu vou tentar responder, manda direct, problema nenhum, pode mandar que eu vou tentar responder a todas as dúvidas, tá bom? Você atingiu um nível aí que você quebrou, cara. Eu tô sem palavras. Cara, você não tem o que falar, assim, realmente foi maravilhoso. A gente tem 1 minuto aqui de aula, o Igor, e assim, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo deve estar com a mesma sensação que eu. Daqui uns 10 minutinhos a gente volta para a última aula de hoje. Cara, obrigado, foi maravilhoso. Eu vou deixar uma caixinha de dúvida lá no meu stories. Isso. Se quiser perguntar dúvida, manda. E aí amanhã, quando acabar a jornada, depois do encerramento, eu entro lá e tiro as dúvidas lá no meu... Faço uma live tirando as dúvidas do pessoal que teve, que eu sei que é muita informação. Foi um prazer enorme, amigo. Sempre que você precisar, eu tô aí. Tamo junto, amigo. Obrigado. Valeu, cara. Um abraço.